14 de 1 aos Coríntios. Hoje vamos falar do dom de profecia. Hoje vai ser exclusivamente sobre o dom de profecia. É o último dos dons, não é? Para nós estudarmos na sequência dos 9. Vamos lá, a partir do versículo 26, a necessidade de ordem no culto. As irmãs não fiquem bravas com a leitura, tá bom? 26 a seguir. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Meu Deus! Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Palavra de Deus, tomem assento, que as portas do Senhor estejam abertas, em nome de Jesus. Mandou o irmão Macedo e a linda Sofia, missionária desde Caldas, muito bem-vindos, Deus abençoe, nossos amigos também, não é? Além de irmãos, Viviane Souza, Deus abençoe, muito bem-vinda. Zoraida Alves, no Rio Grande do Sul, bem-vinda também, Deus abençoe. Meus irmãos, então, na sequência dos 9 dons, os grupos dos 3, não é? 3 grupos de 3 dons, dons de revelação, dons de poder, agora dons da fala. E nós já falamos de todos, por último falamos sobre o falar em línguas, sobre o dom de variedade de línguas e interpretação. Falamos na terça passada, se você quiser ver, volte lá no YouTube, e já tem separado só o estudo. Deus abençoe a equipe que está trabalhando nessa edição também. Estão colocando umas capinhas legais lá também. Deus abençoe. E agora nós vamos falar do último dos dons. Nós não obedecemos o critério da ordem, mas obedecendo a ordem que fomos ministrando, agora é o dom de profecia. Só para aliviar as irmãs, essa passagem que Paulo fala para as irmãs ficarem em silêncio, é porque ele tem um profundo conhecimento da natureza feminina. E aí, além de ter o conhecimento da natureza feminina, é porque lá em Corinto estava dando um problema muito sério, então ele quis doutrinar essa questão. Mas
muitas mulheres foram levantadas e usadas por Deus, como nossa irmã Lídia, né? Priscila, outras tantas aí que foram usadas. Então é só uma questão de ordem e de decência para uma situação para aquela igreja. Mas a mulher pode falar assim, tá bom? As mulheres deem glória. E agora silêncio, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, o dom de profecia, o Paulo chama ele no primeiro aos Coríntios capítulo 12, e também no capítulo 14, chama de dom excelente, de dom maior, melhor que os outros, os melhores dons. Mas, irmãos, é um dom que gerou muita confusão, e é um dom que até hoje gera muita confusão. Não o dom em si, mas o que as pessoas estão fazendo do dom. Porque o dom é maravilhoso mesmo. Como é gostoso quando você precisa ouvir uma resposta de Deus, né, João Batista? Uma resposta de Deus e Ele te dá na profecia. Você está abatido, está para baixo, e de repente o Senhor revela uma palavra para mostrar que Ele está no controle de tudo, vendo tudo e agindo em tudo. Como é gostoso ouvir uma profecia. Não é verdade, meus irmãos? E é tão gostoso que as pessoas começam a confundir. Tem hora que nós queremos fazer o que fazíamos enquanto lá do mundo. Fazer da profecia uma quiromância, um jogo de cartas, fazer da profecia um horóscopo. A gente tem testemunhos, né? Pessoa ligar e falar assim: ora aí para mim, vê o que é que Deus tem hoje. Como assim? Não vai bater carta, não vai. E aí vão fazendo dos dons aquela mistura com sincretismo e etc. Irmã Lidiane Cristina está dando a paz do Senhor, dizendo: hoje estamos bem melhor, graças a Deus. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Desde já agradeço pelas orações. Estamos orando, irmã Lidiane e a Sarinha, estamos orando por vocês, pelo esposo, que Deus continue guardando aí. Daqui a pouco nós vamos falar dos outros irmãos, tá bom, meus irmãos? E aí, irmãos, nós pegamos os nossos desejos carnais, misturamos com esse dom, misturamos o sentimento com os dons. Tem gente que vê alguém falando alguma coisa e de repente vai profetizar em cima daquilo, porque pegou dores, porque pegou a dó daquela situação e etc. Não é assim. O dom sempre será de Deus. E ele deve vir de Deus e passar através de nós para alguém, ou para nós mesmos, depende do que Deus quer fazer. Mas eu não posso criar uma profecia. Aquela coisa que muitos dizem, que pode até animar e pode até fortalecer a fé de alguém, mas não é o correto. Você fala assim, vira para essa pessoa e diz: eu profetizo que você hoje terá a resposta de Deus. Essa profecia veio de Deus ou dos homens? Então nós temos que entender, uma das coisas que muita gente usa por aí, eu quero só fazer uma introdução fora da sequência aqui, para a gente ficar assim, preparado para as respostas, não é? Tem gente que fala: não, eu vou abrir minha boca aqui, Deus vai honrar o que eu vou falar, mas porque Ezequiel abriu a boca e Deus abalou o vale de ossos secos. Não, Deus falou para Ezequiel profetizar as palavras dele. Eu vou falar para você e você profetiza. Profetiza aos ossos. Então é algo que vem de Deus. Se nós tivéssemos esse poder, irmãos, mas aí nós tínhamos feito muita bagunça. Por isso que Deus não dá o dom, Ele usa com o dom. Pertence a Deus o dom. Se alguém é usado em curas, Deus cura todos? Não, porque o dom é de Deus. Jesus foi o homem mais cheio do Espírito Santo que palmilhou nessa terra.
ele era 100% homem e 100% Deus, mas mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de servo. Então, o homem mais cheio do Espírito Santo entrou em lugares que curou uma pessoa só. Uma só pessoa, lá no tanque de Betesda. E muitas ocasiões, muitos enfermos e poucos curados. Porque quem escolhe curar é Deus. Quem escolhe curar é Deus. O dom não é nosso, é de Deus. Quando Deus começa a nos usar com esses dons, nós devemos cada dia alcançar sensibilidade para que Ele continue nos usando conforme a vontade dEle. O dom de profecia no Novo Testamento possui algumas diferenças em relação ao ministério profético do Antigo Testamento. Na antiga aliança, os profetas ou mensageiros de Deus tinham mensagens dirigidas a todo o povo, a nação de Israel e outras nações estrangeiras, outras nações que não são de Deus, e em determinadas ocasiões a pessoas individualmente, a reis, a profetas e a quem Deus quisesse enviar a sua palavra. No Novo Testamento, a mensagem é proclamada em mais vezes no seio de uma igreja para pessoas individualmente. Raramente há uma mensagem para toda a nação. Não é assim? Quando surge, é perigoso. Você tem que saber se realmente Deus quer falar com a nação daquela forma. Quer um exemplo? Esses tempos agora, nós tivemos uma profecia de que haveria 3 dias de noites, trevas, que tinha gente caindo e a gente não sei o quê, que tinha que comprar vela. Muita gente passou mensagem para mim fazendo perguntas. Falei, Deus não vai mandar acender vela, irmão. E tome cuidado, porque a profecia, ela tem que ter uma resposta do Espírito que habita em nós. O Espírito tem que testificar. E a Bíblia nos ordena julgar. Nós acabamos de ler o texto. Julgar não o profeta, mas a profecia. Julgar que jeito, pastor? Não obedecendo o critério da ordem. Julgar se isso testifica. Se você que tem o Espírito Santo está sentindo que isso testifica. Está testificando. Tem muita gente que tem suas particularidades. Senhor, quando tu fala comigo, me dá um sinal assim, assim. E tem gente que tem esses sinais. Sabe se Deus está falando ou não. Outros não têm. Então precisa de outros recursos também. Como, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Essa é a melhor das peneiras para peneirar todas as profecias. Por quê? Porque Deus não entra em contradição com a sua profecia original, que é a sua palavra. Deus não contradiz a palavra. A palavra é aquele lugar onde eu devo caminhar com segurança. Os meus pés estão firmados na rocha. A passagem não está falando que Jesus é a rocha. A passagem está revelando que a rocha é a palavra. Todo aquele que ouve e pratica a minha palavra, eu vou compará-lo. É como um homem que cavou uma profunda vala na rocha e edificou sua casa. Então a rocha é a palavra. É quando eu pratico a palavra, tenho prazer na palavra, creio na palavra e em nada que sai fora da palavra. Então tem que passar por aí. Outra maneira de discernir o tempo. O que é de Deus vai cumprir. O que não é do Senhor não cumpre. E outra coisa, tem profecia que foi de Deus e não cumpriu. Por quê? Porque a pessoa desviou-se do caminho. Deus, para você entender, Deus fez uma promessa, e toda profecia é uma promessa. Deus fez a promessa para o povo que estava no Egito, vou levar para a terra prometida.
Dos 603.550, somente 2 alcançaram a promessa. Para esses 2 a profecia se cumpriu, chegou a hora, vai ter que daí 40 anos. Mas os outros 603.548 morreram com a mesma promessa. Por quê? Porque durante a caminhada se desviaram. Nunca se desvie do caminho do Senhor. Uma das mensagens que Deus nos usou há tempos atrás, né? Uma delas para que as promessas de Deus se cumpram, é eu andar no trilho da promessa. Lembram? Andar no trilho da promessa. Estou andando na direção de Deus, então o que Deus tem comigo vai acontecer. Saiu da direção, primeiro conserta, senão já está de lado. Entende? Amém? E tem promessas que Deus faz que são promessas incondicionais, não está condicionado a nada e aquilo ali vai acontecer. Eu vou te dar um carro, a pessoa é desviada e Deus falou que vai dar um carro e vai dar. É diferente. Amém? Então são formas que nós julgamos, que nós analisamos, né? Por exemplo, alguém chega para outro e diz assim, é por isso que esse aqui tinha que ser, talvez seja 2 terças, não sei, né? Mas, alguém chega para o outro e diz assim, eis que acabarei com esse casamento. Aí a mulher, oh glória, mata ele, Jesus, mata esse inferno, e te darei outro, que vai te honrar, te amar. Ei, Jesus. Irmão, Deus não destrói casamento. Deus cura casamento. Restaura casamento. Deus tira ignorância, arrogância, estupidez, males. Então, cuidado quando uma profecia vem, porque alguém pegou a dor. Eis que te darei cabelo. Sabe por que pegou a dor? Amém, Jesus. Está vendo? Está ouvindo como se fosse Deus. Já viu aquele negócio que o que a gente quer, a gente recebe, o que não quer, a gente rejeita? Tem que discernir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que saem procurando profetas. Vamos falar sobre isso mais à frente. É porque a gente gosta tanto que aí depois quer viver de profecia em profecia. Sai procurando profetas. Aí vai em 10 profetas. 9 foram usados para dizer não. Mas a pessoa quer ouvir um sim. Não, não é de Deus, não é de Deus. Esse aqui eu já fui, aquele já fui, tudo. Já fui, não, já fui. Principalmente quando está namorando. Esse aqui, esse é novo. Ora aí para mim. Eis que te digo sim, esse homem é de Deus. Esse aqui eu sempre respeitei. E aí vai no escorregador. Depois vamos falar do Micaías aqui. O cabra não gosta de ouvir ele não. Não, mas não tem. Não gosto não. Ele só fala coisa que não serve para mim. Então tem gente que quer profeta como queria um macumbeiro. É forte, mas não é verdade? Quando que minha mãe foi ponta de mesa de centro espírita. Minha mãe mexeu com espiritismo baixo. As pessoas chegavam lá e compravam o que queria. Quanto é para fazer tal coisa? Você traz a galinha, você traz a vela, você traz a champanhe, você traz não sei o que, mas não sei o que e tanto. E levava e acontecia. Aí as pessoas pegam isso, vai num profeta e quer comprar o profeta. Oi, eu trouxe um iPhone para você. Oi. É um iPhone 50. Meu Deus. Agora eu queria que a senhora orasse para mim. E aí a pessoa emociona com o iPhone. Eis que te digo que tudo está nas suas mãos. Não tem casos assim, sim ou não? Fora os casos que a pessoa liga, e isso é realidade, eu sei até onde aconteceu, o que é, não sei, um punhado de coisa. Que procura alguém que se diz profeta, que diz assim, tem que mandar o táxi ou o Uber,
fica R$300, fica R$400, fica R$500, para ir lá e profetizar. Não é a mesma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa, a principal e a verdadeira profecia é a palavra. É maravilhoso ouvir profecia. Deus me usa também, Deus usa um punhado de gente aqui, com certeza estão concordando comigo. É maravilhoso, é glorioso, mas não será assim todo dia. Quantas vezes Deus falou com Abraão? O pai da fé. 5 vezes. Quantas vezes Deus falou com Paulo, o grande homem de Deus? Agora Deus fala todo dia. Deus fala contigo todo dia. É na palavra, na profecia. Todo dia? Não fala, irmão. Deus quer nos dar maturidade. Deus quer nos fortalecer na fé, nas convicções. Ah, Deus esqueceu de mim, Ele não fala comigo. Todo culto Deus está falando. Quando Ele resolve usar alguém, maravilha, glória a Deus diretamente. Mas todo culto Ele está falando. Nós não podemos ser pessoas levadas por profecias, nem dirigidas por profecias. Nós temos que ser levados pelo Espírito e dirigidos pela palavra. A profecia é um auxílio de Deus para firmar os nossos pés um pouco mais na palavra de Deus. E não estou aqui falando contra dons, nós estamos falando para que nós nos enchamos do Espírito Santo e dos dons. Nós estamos fazendo o que Paulo fez na igreja de Corinto, doutrinando os dons. Sabe uma das coisas que mais apaga avivamentos? Além disso, uma das coisas que mais apaga avivamento é a falta da ortopraxia. A ortodoxia, a palavra. A ortopraxia, a prática da palavra. Então, nos avivamentos, Deus fazia as suas obras e de repente começavam a acontecer meninices. Começava a acontecer certas coisas que Deus não estava naquilo, que a palavra não garantia nada daquilo e nem era o trilho para aquilo. Mas as pessoas não tinham coragem de corrigir. Olhe para o cenário dos lugares onde os avivamentos aconteceram. Na época, estudando um pouco mais sobre avivamentos, falei, Senhor, mas como pode? Esses lugares onde mais derramou... Desliga lá, irmão, está gelado, né? Tá não? Tá não? Tá lá. Aumenta. Aí, irmãos, Senhor, por que aconteceu dessa forma? Você vai na Europa, os lugares onde foram tomados pelo Espírito Santo, igrejas mortas. Igrejas mortas. Você vai, irmãos, em lugares onde tantas maravilhas aconteceram, e agora lá tem um bar, tem uma boate. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá na frente não tinham coragem de doutrinar o comportamento. E não é fácil, porque Deus começa a derramar a glória, e alguém começa a inventar a história, você fala não, você acaba entristecendo um pouco de gente que está ali com infantilidade. E aí você tem que enfrentar esse pequeno entristecimento, para não apagar a chama do Espírito que está derramando no lugar. Então nós temos enfrentado nesses dias, nesse nosso tempo da igreja pós-moderna, nós temos enfrentado certas coisas absurdas, por exemplo, a unção do leão. Aí a pessoa diz que o Espírito Santo tomou, uau!
a unção do gato, a unção do lobo. O que é isso? A unção do macaco. A unção do macaco derramou na vida daquela pessoa. Irmãos, quando que isso glorifica Jesus? Aí a pessoa fica... Não é por isso que nós vamos colocar Deus numa caixinha fechada, que nós não vamos fazer isso. Deus pode manifestar a sua glória do jeito que Ele quiser. Mas tem coisa que é meninice e não tem nada a ver com o Espírito Santo. E o que é que faz, pastor? Cresce a sua vida espiritual. Levanta a sua vida espiritual. Tem muita gente desviada hoje por causa de profecias, que não foram as legítimas. Nosso pastor Jesuel, uma vez ouvi uma profecia de uma pessoa, que ele falou assim, está vendo, Deus não quer saber de mim mesmo não. Vou entrar no mundão. E estava indo, quando veio a inspiração, vai na casa da Mãe Maria Prata. E aí ele... eu vou lá, eu vou. Chegou lá, Deus usou ela. Você foi na casa assim, aconteceu isso, eu não estou nisso, eu sou teu Deus, eu tenho um plano contigo assim, assim, assim. O homem... Mas a outra profecia estava matando ele, tirando um pastor da lida. Por isso que é sério. A gente não pode abrir a boca dizendo, assim disse o Senhor, assim fala o Senhor. Não, é sério. É muito sério. Amém? Então vamos. O que é dom de profecia? Para entendermos melhor o dom de profecia, precisamos saber um pouco sobre o significado da palavra profeta e profecia. No Antigo Testamento, o profeta é Navi, que escreve Nabi. Navi, que se refere ao homem inspirado pelo Espírito Santo para entregar as mensagens de Deus para as pessoas. A palavra profetizar já no Antigo Testamento é Navan. A função do verdadeiro profeta quando ele fala a mensagem de Deus para o povo sobre a influência do Espírito Santo, o Espírito Divino. 1 Reis 22, 8 e 9 diz assim: Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O Josafá era temente a Deus. O Josafá queria a direção de Deus, independente do que fosse dito, ele queria ouvir Deus. Aí tinha um punhado de profeta profetizando o que o rei de Israel queria. Acabe. Não, é assim, assim, o rei será vitorioso, pode ir para a guerra, você vai não sei o quê. E aí o Josafá, rei piedoso, falou, não tem mais um aí não. Olha o contrário. Tem gente que vai procurando até ouvir o que quer ouvir. Esse não, ele quer ouvir Deus falar. Por isso ele diz, tem um profeta do Senhor aí? Tem um profeta de Deus? Tem um aí, falou, então, esse que tu não quer ouvir, eu quero. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, quer ouvir as pessoas que são de Deus. Esse aí eu quero ouvir ele falar, essa aí eu quero ouvir ela falar, esse aí tem vida com Deus. E o Micaías veio e falou tudo. No Novo Testamento, a palavra, nós falamos da palavra no hebraico, no Antigo Testamento, no Novo a palavra é profeteia, P-H-E, profeteia, formada de dois termos, que significa depro, que quer dizer adiante, e
adiante e antecipado, e femi, que quer dizer falar, ou falar antecipado, antever, prever e falar. E assim, nesses termos, profecia significa a declaração do que se não conhece por meios naturais, só por meios sobrenaturais. É, portanto, a descrição antecipada da vontade de Deus e revelando o presente, o futuro e o passado. Aqui no dom de profecia, no dom de profetizar, vem outros dons juntos, revelações, visões. Tem hora que Deus está falando com alguém e o profeta está tendo revelações de tudo aquilo que está acontecendo. E Deus pode dar a revelação para aquele que está ouvindo. Eu lembro que quando foi para virmos para Anápolis, nós tínhamos 5 propostas de lugares diferentes, e eu estava sendo pastor interino no bairro Saúde, em Itumbiara, Goiás. E nós, buscando a direção, buscando que Deus nos mostrasse para onde irmos, porque Deus já tinha falado que nós íamos fazer a obra. E nessa ocasião aconteceram várias coisas. Por fim, quando estávamos na igreja, debaixo de uma tempestade, chuvas torrenciais, difíceis, a igreja tinha pouca gente, umas 5 pessoas ou 8 apenas. Esse homem estava procurando a igreja, ele era do Paraná, daí, procurando a igreja há umas 2 semanas, até que achou. E naquele dia exatamente, Deus levou ele lá, não conhecia, não sabia nada, e Deus começou a usar aquele homem para falar comigo sobre a vinda para Anápolis. E enquanto ele falava, Deus ia dando visões, revelações, e me mostrando e confirmando toda a palavra que saía da boca daquele homem. Deus falando: tu vai para lá, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então Deus faz, e é maravilhoso, mas não é todo dia, não é toda hora. Você tem que aprender a andar, tem que aprender a caminhar. Tem momentos que Deus nos carrega, mas a maioria das vezes é a gente que anda, a gente que caminha. Estão entendendo, sim ou não? Profetizar no grego se resume em falar em nome de alguém, em favor de alguém. O dom de profecia é um dom especial em que seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém, na inspiração do Espírito Santo. Algumas formas. Tem pessoas que Deus inspira, e ele diz: assim diz o Senhor, e conta o que está sendo inspirado. É perigoso esta pessoa acrescentar ou deixar de falar alguma coisa. É igual aquela profecia que todo mundo, para mostrar que acabou a profecia, termina falando: e estas são as minhas palavras para contigo. E Deus não falou aquilo. Mas é a forma que alguns têm de encerrar a profecia, embora Deus também possa encerrar dessa forma. Mas tem gente que já encerra assim para mostrar que acabou, né? Então, mas é uma forma que não vai alterar e nem prejudicar ninguém, né? Então, mas é inspirada. Agora tem a forma da profecia que eu chamo de direta. É quando Deus toma a sua boca, não passa por aqui e sai por aqui. É a profecia direta. É a profecia que você não para pensar, e Deus toma a sua boca e as palavras vão saindo. Essa é a maior e a melhor das profecias quando alguém é usado. Se você está, né, a primeira vez que o Senhor me usou com profecias, eu tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo, falando umas línguas maravilhosas, várias línguas. E aí a irmã Maria Jerônimo, chegou uma irmã, e a irmã Maria Jerônimo, ela jejuou e orou para Deus me encher do Espírito Santo. Aquelas mães maravilhosas na fé, né? E aí chegou uma irmã na hora que eu estava falando e me batizado com o Espírito Santo, e ela pôs essa irmã ao lado na cama, que eu estava de frente assim, levantando as mãos e orando, e Deus me enchendo. Aí pôs a irmã aqui, e pegou minha mão e pôs na cabeça da irmã. Quando ela pôs a minha mão na cabeça da irmã,
a minha boca abriu para falar com aquela irmã e eu ficava admirado demais. Eu falei, Jesus, mas como é que pode ser isso? Eu estou pensando isso, a boca está falando isso e tal, não sei o quê. E aí a irmã virou um pranto só, porque Deus falou com ela o que ela precisava ouvir dentro da situação dela. E Deus fez aquela obra e começou. Mas tem vezes que Deus te inspira. E aí você tem a opção de dizer, ó, Deus está falando assim, assim. Ou muitos dizem, eis que te digo, e já fala em nome de Deus. É perigoso você acrescentar ou tirar. Estão entendendo, sim ou não? Pastor, e no início, como é que é no início? No início, você tem que ter muita cautela, tem que ter uma vida espiritual à altura, e eu digo isso por causa da sensibilidade em oração e jejum, para você ser sensível ao que é a voz do Espírito Santo e o que é a voz do seu interesse. O que é uma vontade sua com a vontade de Deus. E no início essas linhas são muito, muito juntas. Então como é que eu faço, pastor? Comece a trabalhar esse exercício desse dom para você chegar ao ponto de agora entender quando é Deus e quando é você. Como assim? Eu estou falando bem prático aqui para ficar bem... Por exemplo, Deus, você olha para o sorteio de brindes. Você olha para o Ricardo. Aí vem uma inspiração, você não está pensando? Você não... Sua cabeça estava só olhando, não estava ligada com nada e pum, esse sapato não é dele, é de Jesus. Aí vem, mas você não sabe se aquilo é algo que é de Deus ou não é, e você chega para ele. Ô Ricardo, tudo bem, meu amigo? Feliz dia do amigo. Ricardo, me desculpe, mas esse sapato é seu? Não, como é que você sabe? Ah, é porque Deus me falou que por causa da humilhação que você passou com esse sapato, Ele vai te dar tanto assim, assim, assim. Que aí você já sabe que é Deus que está falando. Então, entende? Sim ou não? É a primeira vez que eu entrei numa casa para orar, depois que Deus tinha me batizado com o Espírito Santo, etc. Cheguei naquela casa... E eu já falei para vocês aqui, Deus falou, tem uma obra de macumbaria nessa casa. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor, aquela voz suave. Olhei para trás para ver se alguém estava falando, e resumindo, eu lembrei da irmã Maria Jerônimo, que ela disse, quando Deus falar alguma coisa, você fecha os olhos, concentra naquela voz, pede, Jesus, se é o Senhor, me revela. E eu fiz assim, Senhor, se é o Senhor, me revela. E aí Deus mostrou onde que estava sendo a obra, um pé de abacate, um caule dessa largura. Aí eu cheguei perto do dono da casa, eu vi o Rony, eu falei, Rony, no fundo lá da sua casa tem um pé de abacate? Ele falou, tem. Você já entrou aqui? Eu falei, nunca. Ele falei, e é mais ou menos dessa largura assim o caule? Ele falou, é. Eu falei, meu Deus, tem uma obra de macumbaria lá. Ou seja, você vai trabalhando para você entender as coisas de Deus, o exercício com simplicidade. Daqui um pouco você vai aprendendo a discernir uma coisa da outra. Agora tem gente que Deus enche de tal maneira que está bem claro tudo para ele. É diferente, mas é raro. Amém? Está entendendo ou não? Não pode ser uma mensagem humana, pessoal, da parte de quem a transmite. 2 de Pedro 1:21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ninguém pega dor, você ora, você intercede, você clama. Pastor, quando é que Deus começa a me usar para ajudar o outro? Quando você começa a orar em benefício do outro e gastar tempo para ajudar o outro em oração. Esse é um dos meios maravilhosos. Você está ali, Jesus, daqui um pouco Deus começa a mostrar coisas. Deus começa a falar.
Daqui um pouco Deus te dá uma palavra, você liga para a pessoa, estava orando por ti, e eu senti que Deus vai fazer tal coisa. Oh, irmão, obrigado, eu precisava tanto. Não queira ser alguém superficial, mergulha. E para mergulhar, não é jejuar e orar para que Deus te use só, é jejuar e orar, é orar pelas pessoas, é clamar, é sentir compaixão da outra pessoa, é sentir a dor da outra pessoa, e mergulhar, daqui um pouco Deus está te levantando para ser um anjo nessa pandemia. Olha, cuidado com o dom de profecia. Ele é tão maravilhoso que é perigoso. É necessário cuidar com as distorções que podem ocorrer na transmissão da mensagem profética na igreja de hoje. Diz a Bíblia, Jeremias 23, 28, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Agora o que diz Mateus 24, 24, e essa alerta é para todos nós. Quem está prestando atenção aí? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É perigoso. Tem profeta com sinais, mas esse profeta, esta pessoa, esta profeta, está te levando para mais perto de Deus ou para mais longe? Porque a profecia te aproxima de Deus, a profecia te levanta para Deus, a profecia te cura para Deus, a profecia te fortalece para Deus. Cuidado. Certa ocasião naquela luta para ver a obra de Deus crescer, para o Senhor salvar as almas, para me usar ainda mais, etc. Estava em casa e chegou um camarada, Deus tem uma palavra para o senhor. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Porque a pessoa não tinha compromisso com Deus. Irmão, não tem compromisso com Deus, vigia triplicado. Claro que Deus pode usar uma jumenta, como usou para falar com o profeta dele, Balaão. Mas cuidado, porque a maioria dos desviados não tem uma palavra de Deus para você. E aí chegou lá e disse, tu vai andar mancando nesta cidade. Eu falei, ai, misericórdia. Vou tocar, vou matar, vou fazer um punhado de coisa. Eu estava começando a obra lá, tinha 22, ficou 18, está ficando 14 só. Falei, pronto, lascou mesmo. E foi tanta coisa, terminou e ele, estou até tremendo. Aí eu lembrei que tinha uma profeta uma vez que tremeu e a mensagem não era de Deus, não. Deus tinha me mostrado a Vilcelene como minha esposa e falou claramente. Estava ajoelhado falando em língua estranha, Deus da interpretação falou, tenho escolhido aquela para ti. E aí veio a visão da Vilcelene na minha mente, eu pensei, falando em línguas estranhas, eu pensei, vou mudar meu pensamento. A profeta usada por Deus disse, não mude o teu pensamento. É essa que eu tenho escolhido e o teu lar será um cantinho do céu. É profeta. Aí depois disso, fui na casa de um tal, aí a irmã pegou e falou assim, eis que te digo, a filha desta que fala contigo, é que será a tua esposa. Eu falei, lascou mesmo agora. Eu falei, Jesus, mas eu gosto mais da outra que o senhor falou. E o senhor falou, ué. E interessante, irmãos, agora pensem, tem gente que fala sobre oração contrária que não existe, agora escute isso. Eu rejeitei aquela, ela falou, estou arrepiando tudo, o que você me diz? Eu falei, digo nada, vamos orar. Depois eu falei para a Vilcelene, eu ia orar, irmãos, eu vi a irmã ajoelhada orando a Deus para que entrasse na minha cabeça a filha dela. Então a irmã
Quem sabe um coração puro para isso, porque Deus usou ela para falar tanta coisa comigo, que foi de verdade, que ela queria que a filha casasse comigo. E aí, eu falo, não, senhor, não quero não, quero o que o senhor escolheu. E aí já namorei, noivei e casei logo. Resolvi o problema. 5 meses já estava casado. Deus falou, eu creio. Isso me basta. Então, tem muito disso. A igreja tem que vigiar bastante. Tem gente que com profecia faz você odiar o seu pastor. Deus não faz ninguém odiar pastor. Não, Deus não faz isso. Deus não causa briga. Deus não causa contenda. Ele sara a contenda. Estão entendendo? Não deve haver mistura, a leitura de 23, 28 de Jeremias, da palha, das profetadas que ocorrem aqui e ali em certas igrejas, com um genuíno trigo da verdadeira profecia, transmitida por um servo ou uma serva pela inspiração do Espírito Santo. Não mistura. E eu quero voltar a dizer, irmão, profecia é maravilhoso, é perfeito, é glorioso, e eu quero ouvir profecia sempre. E eu quero que o Senhor me use sempre. Mas o problema são as profetadas e misturas. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Eu quero que Deus levanta todo mundo como profetas. Paulo disse isso, eu quero que todos sejam profetas. Por quê? Porque edifica, ajuda mesmo, mas o problema é a misturada. Segundo Raymond Carlson, a profecia no Novo Testamento, ele é um teólogo assembleiano lá do United States, que difere de uma pregação comum, é uma manifestação sobrenatural dada para edificação, exortação, que é o encorajamento, e consolação. Lendo 1 aos Coríntios 14, 30, que nós lemos, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então tem que ter ordem. O que Paulo enfrentava aqui no contexto? Um começava a profetizar, o outro começava a profetizar e virava aquela bagunça. E tem igreja assim. Aí vira aquela bagunça. Irmão, isso aqui é verdade, não é brincadeira. Um irmão de um lado falando, eis que te digo, aí levanta o outro e diz, eu não estou dizendo. Eu digo sim. É eu que estou dizendo. Falei, não, é eu que estou dizendo. Aquela concorrência. Aquela, como diz um bom nordestino, aquela bestagem. Fiasqueira, como diz o gaúcho, saiu da casinha. Irmão, decência e ordem, o que Deus está falando. Não, o anjo dali está brigando com o anjo de lá, não é. Aí outros surgiram dizendo que a profecia é um anjo que entra na pessoa para falar, por favor. Não, mas ele é um teólogo assim, por favor. É o Espírito Santo que dá a profecia. Os dons são do Espírito. Estamos misturando, não? Está dando para entender? Sim? Ok. Raymond Carlson diz que a profecia, como seu homônimo dom de línguas, que é, ou seja, parecida, é quase que igual, tem de conter elementos de revelação, conhecimento e doutrina. Não é? Tem gente que inventa a profecia dizendo tanta coisa, mas não falou nada. Não ajudou em nada. Não, mas eu queria que... o que fala? Não sei. Já viu aquele negócio que também a bagunça está em nós? Eis que aquilo que tu tem mais me pedido, eu vou lhe dar. Falei, meu Deus, eu estou pedindo tanta coisa. O que eu estou pedindo? Organize esse clamor. Amém? A profecia, sem dúvida,
resulta de revelação espiritual e de conhecimento concedido por Deus, é sobrenatural. Olha, mas não pode trazer uma nova doutrina, pois tudo o que consta na Bíblia é a palavra de Deus, suficiente e necessário para a nossa edificação. Nada de novo. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Quando o autor citado diz que a profecia deve conter doutrina, certamente quer dizer que ela tem que ter fundamento doutrinário bíblico. A profecia, então, não pode acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Uma das coisas, a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, que nós devemos não deixar de congregar. E não deixei de congregar é um mandamento, porque aquele dia se aproxima. Aí vem alguém e diz que a pessoa, Deus usou alguém para falar para mim que eu não posso fazer parte de igreja, porque ninguém me entende e é para mim servir a Deus no monte. Já ouvi isso. E a Santa Ceia? Deus vai mandar um anjo servir para mim no monte. Jesus não recebeu Santa Ceia no monte, aquela pessoa vai receber. Para que Deus deu o mandamento de suportar uns aos outros? Foi para a igreja ou foi para os desviados? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. É para não deixar de congregar. É para ser igreja. Essa igreja de Corinto era uma das piores igrejas. Paulo mandou consertar a igreja, reparar, arrepender, voltar ao trilho e não mandou fechar. Irmãos, aí tem lugares que a pessoa vai ouvir profecia, que aquela irmã que está na casa dela recebendo, aquele irmão que está na casa recebendo, põe a pessoa contra o pastor e contra a igreja. Tem muita gente revoltada que não vai para as igrejas e em nome de serem profetas. Cuidado com os falsos profetas, eles operam prodígios. Como que eu identifico um falso profeta? Quando ele não fala o que a Bíblia fala. Quando ele está falando aquilo que a Bíblia rejeita. O que um bom profeta vai fazer? Nos levar para Cristo e para a comunhão. É isso que vai fazer. Profeta de Deus não separa as pessoas da igreja. Profeta de Deus não coloca intriga entre as pessoas. Profetas do Novo Testamento. Então, qual é a finalidade do dom de profecia? É o que nós lemos em 1 aos Coríntios, abra aí 12:7. 1 aos Coríntios 12:7. Falamos. Primeira coisa que eu tenho que saber da finalidade desse dom, é o que está aqui. Mas a manifestação do Espírito, a manifestação do profeta ou do Espírito? Do Espírito é dada a cada um. A profecia é para aquilo que é útil para a igreja. Aquilo que é útil para a pessoa. Por isso a profecia, ela me cura. Ela não faz mal para mim. Ela me cura. Amém? Vamos lá. Para que o dom de profecia? 14:3. Mesmo livro, mesma carta. 3 finalidades básicas juntas nesse versículo, que é a finalidade também do dom de profecias. Mas o que profetiza fala aos homens. Deus usando o profeta, falando aos homens,
para edificação, exortação e consolação. A pessoa que está sendo usada por Deus para falar com você ultimamente, tem trazido estas coisas para a sua vida? Pois essa é a finalidade. Se alguém que... Irmãos, isso aqui é muito sério, para alguns seja talvez até meio difícil acreditar, mas outros tantos já sabem disso. Muitas pessoas que são usadas em profecias fazem mal para as igrejas. Fazem mal. Ó, irmão, estou vendo aqui muita inveja naquela igreja contra a sua vida. Você entra na igreja, as facas vai vindo atrás. Estou entendendo aqui que você vai ter que sair daquela igreja. Irmãos, pode ter isso nas igrejas? Pode, e tem. Mas qual é a igreja que não vai ter, que é a preocupação? Ó, vi um punhado de cabecinha fazendo assim. Porque você está nela, eu estou nela. Se a gente não vigiar, isso acontece conosco. Se o irmão comprar um carro zero, tem muita gente olhando assim, por que para ele, por que para mim não? É por isso mesmo. Por isso mesmo. Porque você tinha que alegrar com a vitória do irmão e não ficar perguntando para Deus por que para o outro sim, para mim não. Essas coisas, elas acontecem nas igrejas. Então, qual igreja? Aí ela vai ter que ir para o monte mesmo. Aí entendi por quê. E aí esse ministério do monte vai ser usado aonde? Não, Deus está me falando que pessoas virão aqui, aí vai fazer uma igreja do monte. Não é verdade, irmãos? Então veja se esta pessoa que você confia está te fazendo mal como cristã, como cristão ou não. Se está te fazendo bem. Se está te ajudando a ter maturidade, está te ajudando a perdoar quem faz mal para você, está ajudando você a amadurecer, sabendo suportar as coisas, e ser espelho, e ser exemplo para os outros. Então vejamos então essas três finalidades. Primeiro, a primeira delas é edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, já que está aberto aí, vamos lá. 1 aos Coríntios, na carta que estamos lendo, 3:9. Vamos ver se realmente combina, concorda com as palavras que temos aqui falado. Porque nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, é a igreja dele. E essa igreja, ela tem que ser apresentada como virgem pura, para aquele que será o seu marido, Jesus Cristo. Então, essa pessoa que é usada, ela tem que ajudar essa virgem a continuar pura. Como é bom um coração puro. Já viu criança? Você bate na criança, ela vem, te beija e te abraça depois. Por isso que a Bíblia diz que se alguém quer entrar no reino, é impossível entrar no reino se não se fizer como uma dessas crianças. Humildade, capacidade de perdão, de abraçar, de entender. Então nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos juntos para Deus. Os dons para edificar a igreja. Porque olha o que diz: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Assim como edifício de pedras é edificado pouco a pouco, com a união dos elementos materiais,
com argamassa própria. Da mesma forma, os crentes em Jesus são edifício de Deus. Nós precisamos estar juntos. Deixa eu te falar uma coisa, a sua pedra, você não é melhor do que ninguém, para com isso. Nós somos iguais. Nós temos que nos unir em tudo que Deus nos dá para a glória dEle. Nós somos nada sem Ele. Deixa Ele edificar a igreja, deixa Ele pôr betume nessa massa, deixa Ele organizar tudo, e tudo é para Ele, nós somos dEle. A formação espiritual de um discípulo começa quando ele se converte, mas continua, não para. Eu sou o discípulo do Senhor, o vosso pastor em Cristo Jesus, sou discípulo do Senhor. Um discípulo sempre tem que estar crescendo, evoluindo, alcançando mais estatura. Você é discípulo. Um discípulo não está preocupado em concorrer, ele está preocupado em aprender. O discípulo está preocupado em imitar seu mestre. Um bom mestre se alegra quando o discípulo supera ele. Pastor, eu vou superar Jesus? Superar não, como Jesus que nós conhecemos, não. Mas podemos fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. Para a glória dele e nele. Foi ele que disse, João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço, e outras maiores do que estas farão, porque eu volto para o Pai. Tudo é para a glória dele. Então, irmãos, nós devemos continuar crescendo, evoluindo. Nós devemos continuar construindo o caráter de Cristo. Trabalhando esse caráter. Por quê? Porque nós somos pessoas que trabalhamos juntos para esse edifício, e nós somos cooperadores de Deus. E aí, é aí que Deus usa um profeta, irmãos, para transmitir uma mensagem da parte de Deus, visando o quê? Edificar essa igreja, edificar esse muro, edificar este edifício. Colocar esse edifício no prumo, esse edifício no nível. Tem que edificar, tem que crescer. Por isso que a mensagem que Deus dá para a igreja, irmãos, não pode ser sempre aquela mensagem de que você é demais, você é mais que vencedor, mas fala sem o contexto, porque você vai alcançar, porque você já é, porque você... Quando é que Deus vai corrigir esse muro, esse edifício? Tem que ter a admoestação. É isso que nos acorda. Você está ouvindo ou não? Nós temos que deixar de seguir profetas e seguir a profecia. Eu sou, este é, um punhado de gente é, tem um punhado aqui que são, mas nós não seguimos os profetas, nós seguimos o Deus dos verdadeiros profetas, nós seguimos a palavra de Deus. Por isso, irmãos, primeiro, edificação. Segundo, exortação. E aqui exortar é um sentido de chamar para fora, para orientar, ajudar e ensinar. Deriva da palavra grega parakalau, que é uma palavra que também tem raiz de paracleto, o Espírito Consolador. Então, quer dizer confortar, inspirar, defender e guiar. Profecia. Se alguém está contra mim, irmãos, imagine, né? Alguém está contra mim e Deus fala para mim perdoar aquela pessoa. A profecia não é: eis que tratarei com aquele e matarei. Deus tem cuidado com o nosso coração ou não? Tem. E tem coisa que, se for ouvida, nosso coração contamina. Uma coisa, irmãos,
elementos pontuais por situações difíceis, e Deus toma decisões dentro daquilo, depois de um certo esforço, e isso é particular. Nós estamos falando em coisas gerais. Escute, Paulo ensina que quem exorta, 2 Timóteo 4:2, com toda longanimidade e doutrina. Então, se eu vou exortar, essa doutrina tem que estar na exortação, uma doutrina bíblica, e com longanimidade. Olha o que diz a respeito da exortação verdadeira, porque ela zela pela Bíblia, ela zela pela igreja. A exortação verdadeira é de Deus, e Deus cuida da igreja, Deus não despreza a igreja. Ele é o fundador da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é a pedra fundamental da igreja, e a igreja se reúne nas denominações diversas. Cuidado com os desigrejados falando em nome de Deus, trazendo interpretações em nome de Deus. Escute, Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aqui nós poderíamos ajudar também, se é que podemos, dizendo que havendo profecia que não é de Deus, corrompe também. Amém? As inovações e esses modismos que nós tratamos agora na introdução, têm tomado conta de muitos redutos pentecostais. Eu quero que vocês limpem o coração para ouvir. Tem lugares que tem isso? Tem. Deus não está lá? Não. Deus pode estar, Deus pode não estar, depende de cada coração e de cada liderança. Mas Deus, irmãos, Ele não revela descaracterizações da igreja. Eu estava orando, Deus falou que eu tenho que fazer uma arca, e que eu vou trazer a arca dentro da igreja, que todo mundo vai colocar a mão na arca, e todo mundo vai... Não tem uma igreja que fez isso? Aí a arca, ela entra na porta da igreja, e o povo levanta, adorando a arca, se curvando para a arca. Irmão, tudo que Deus fez foi tirar os fetiches, tirar os ídolos, tirar as coisas palpáveis. Agora é Cristo em vós. A arca agora, nesse sentido, é você que conduz a presença de Deus. Fui pregar uma vez numa igreja que eles passavam a arca no altar, eles passavam diante da arca e faziam assim. Me deu um negócio ruim. Modismos. Tem muito lá nos Estados Unidos, anjo. O anjo que está dançando com a irmã está dançando. E todo mundo olhando para a irmã. Aí o evangelista Edson, o missionário Edson Teixeira, que contou para nós na Doné. Ele já viajou várias nações, e ele é um missionário abençoado. E aí ele, o que está acontecendo aqui? Que a igreja só olhando a menina dançando lá. Você não sabia? Disse, não. Gabriel desce todo o culto para dançar com ela. Ele, Você não sabia? Não. Não. Gabriel, um anjo mensageiro, irmão, descendo para dançar com a moça. E o povo olhando e admirando e extasiando. Cuidado. Aí ele foi pregar em outra igreja dos Estados Unidos. E uma menina dançando, e aquela coisa falou, mas não é possível que o Gabriel desce lá e aqui. Aí, o que está acontecendo aqui? O Gabriel está... Não, o Gabriel desce na outra igreja, que ele é o Miguel. Quer dizer que todo o Gabriel desce ali, o Miguel, que meu Deus, quem é que vai para a guerra agora? E o povo crê.
O povo crê, o povo dá oferta, o povo dobra o dízimo nesses lugares. Ó, Deus me revelou que você vai ter que dar esse ano o dobro do seu dízimo. Está lá aquele tanto de gente dando dinheiro. Nas igrejas sérias você fala de dízimo, você fala que quer roubar o dízimo dos outros. É um absurdo. E aí as igrejas que às vezes têm esses costumes esquisitos, elas prosperam e abrem mais igrejas. Porque o povo de Deus que deveria cooperar com as igrejas sérias, fecha o coração. Teve um irmão querido nosso, conhecido também da igreja, pregador também que foi para muitos países, que foi lá nos Estados Unidos, e aí um camarada saiu lá para fora e disse, toda tarde ele vai aqui para fora para ver os anjos, porque os anjos vêm brincar no quintal dele. E quem que vinha? Gabriel. Não. Meu Deus do céu. E o povo crê. Aí o camarada escreveu um livro, que quem pagasse tantos dólares no livro, quando pegasse o livro ia sentir alguma coisa. Aquele tanto de gente pegando o livro e caindo. Mas pega a Bíblia e não cai. Será que não dá para desconfiar da amassada, como dizia minha mãezinha? Pega a Bíblia e não cai. Pega o livro do cara, cai. Até quando nós vamos ficar seguindo essas coisas? Palavra, irmão, Bíblia, irmão, ser santo, orar, jejuar, estar na casa de Deus, se encher do Espírito. E tem gente que acha ruim essas coisas, acha ruim. Nós temos que achar ruim, irmãos, se isso está tirando os nossos pés do trilho da palavra. Porque sem a palavra ninguém chega no céu. O trilho da palavra é que me conduz ao céu. A chamada teologia da prosperidade tem causado grandes estragos com a sua filosofia utilitarista dos dons e da palavra de Deus. Deus me revelou aqui que tem 100 pessoas para ofertar 5 mil. Tem gente que não pede oferta para ir ministrar, mas diz que quer tirar a oferta. Irmão, é um estrago. Se pedisse oferta e desse 10 mil, era mais barato. Porque o camarada fala de tal maneira que a oferta é 50, 100 mil. E o povo no delírio, em vez de usar o seu coração, ser dizimista fiel, ofertante de missões, ajudar a obra que está sendo feita. Só isso aí já abençoa nós. Nós temos pessoas aqui que estão tendo experiência porque ajuda na obra missionária. E é fiel dizimista. Mas é até difícil falar sobre isso, que as pessoas às vezes fecham o coração pensando que é O evangelho antropocêntrico tem dado ao homem a primazia nas decisões e ensinamento de muitos líderes. É o homem no centro. A igreja tem muitos lugares mudando muita coisa, mudando cores, mudando altares, mudando um punhado de coisa em muitos lugares, irmãos. Porque diz que a igreja de hoje ela tem que evoluir. É um novo tempo. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Irmãos, eu vou ficar para trás. Mas vai ter muita gente, eu tenho certeza que milhares de pessoas vão ficar para trás, que não vai querer avançar nessa direção errada, porque querem a glória de Deus, a presença de Deus, querem ser santos, querem ter caráter e querem viver uma vida de compromisso com a palavra. Nós não temos que seguir nenhuma novidade, nós temos que seguir o trilho da palavra. O que a igreja pode evoluir, pastor? Computadores, transmissão, usar as redes sociais para levar a palavra de Deus. Quem sabe usar um termo novo que chegou e é um termo que ajuda as pessoas, é bíblico,
está trazendo mais informação, tudo bem, mas contradizer a palavra, abandonar certas coisas, jamais. Nós temos teólogos e filósofos dizendo que a Bíblia não é Bíblia mais. Ela contém a palavra, mas não é a palavra. Algumas coisas aqui, Deus não está nisso. Nós temos teólogos e filósofos dizendo que Deus não sabia do dilúvio, que Deus não sabia do tsunami, que Deus é pego de surpresa porque Ele não queria essas coisas, porque Deus é bom demais. Deus é bom e Deus também é severo. Deus é justo. Não existiria justiça se Deus não fizesse também o mal. Não existiria justiça, por quê? Porque a Bíblia diz que eu colho o que eu planto. Quer dizer que quem planta o mal, colhe o bem? Quem planta maldade, quem sai matando as pessoas e escolhe um perfil de vida, vai colher o bem? Então, se Deus é justo, da parte de Deus vem o mal. Jó falou assim para a esposa dele: mulher, tu fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal? Cuidado, irmão, a igreja tem que ter temor e tremor diante de Deus. Deus é o justo juiz de toda a terra, e Ele já disse que haverá um juízo final e um julgamento para a igreja. Ele já disse que existe o inferno, e Satanás e seus demônios vão ser lançados lá, e todos quantos seus nomes não estiverem escritos no livro da vida. Tenha temor. Por isso, a obra de Deus, a igreja do Senhor, a casa de Deus não é reduto de profetadas. É um lugar onde existem homens e mulheres, pessoas que são usadas em profecias pelo Espírito Santo, mas o que norteia esta igreja é a Bíblia Sagrada. E uma igreja aí que inventou a urina ungida? Tem poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Mas aí diz que Deus revelou que se urinasse em volta do lugar, ia marcar território. É o lobo faz isso. Marca território. Irmão, quem marca território é Deus. Ele é o Senhor da terra. Mas pastor, como é que chega nisso? A partir disso aqui, começa a desvirtuar, começa a ter um Deus que põe no bolso, começa a ter um Deus que manda. Não, eu determino Deus. Determina nada, irmão. Quem determina é Ele. O Deus é Ele, nós somos barro. Ele faz o que quer, como quer, na hora que quer. Alegra-te no Senhor, contentai-vos com o que Ele tem para a sua vida e pronto. Ensinos heréticos, que muitas vezes têm grande aceitação no meio das igrejas e atraem muitos crentes, que deixam a palavra de lado. Campanha do caco da telha da casa da Maria. E aquela fila para pegar o caco da telha. Campanha da água do Jordão. Irmão, fizeram uma campanha da água do Jordão, que eu falei, acabou com a água do Jordão, que foi no Brasil inteiro, aí. Como que trouxe essa água? Irmão, que água. Eu até gravei um vídeo lá no Jordão, falando sobre, apontando para o Jordão e falando, irmãos, muita gente negócio de Jordão, mas o que aconteceu nesse Jordão, as coisas que aconteceram nesse Jordão, não revelou o Jordão, revelou Deus e a vontade dele. O Naamã não foi lavado pelo Jordão,
Ele foi lavado por Deus através de obedecer o profeta que Deus usou. Aí porque tem a água do Jordão, porque tem um caco da telha não sei aonde, a pedra de não sei aonde. Não, irmãos, nós temos que ter Jesus Cristo. Adorar Jesus, servir Jesus, obedecer a palavra de Cristo. Ele disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. É o evangelho de Cristo. Por isso Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Cuidado, irmão. Ah, pastor, esse é o Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 28, 25, 28. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. O conhecimento é para que a gente ande nesse conhecimento. Amém? E aí vem a consolação. Além de edificar, exortar, consolar. E aí é por isso que Jesus disse: eu vou, mas enviarei o outro Consolador. O pastor Marcelo leu aqui na introdução do culto de domingo. Outro Consolador. O que quer dizer no original grego? Uma pessoa igual a mim, como eu. Então o Espírito Santo faz aquilo que glorifica Jesus, testifica Jesus, é o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo tomou o profeta, vai sair alguma coisa nesse sentido aí. Não vai mudar. Amém? Paulo diz que todos os crentes podem profetizar, se Deus conceder o dom, dentro do dom, é claro, visando a consolação da igreja. A igreja precisa ouvir essas palavras. A igreja precisa ser edificada, consolada e exortada por estas palavras. Mas as palavras têm que ser de Deus. 1 Coríntios 14, 31, foi o que nós lemos aqui. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O dom de profecia, portanto, serve para falarmos sobrenaturalmente aos homens, assim como o dom de línguas serve para falarmos sobrenaturalmente a Deus. Amém? Erros que devem ser evitados sobre a profecia. Primeiro, usar a profecia para guiar a igreja. A profecia não guia a igreja. O que guia a igreja é a palavra. E os dons ministeriais. Existem os dons espirituais, que é os que estamos estudando. E existem os dons ministeriais. O dom de evangelista, de apóstolo, de profeta, de mestre e doutor na palavra, o dom de pastor, são dons ministeriais, dom de auxílio, dons de socorros, dom de serviço, o dom de exortação no amor, são dons ministeriais, e são estes que dirigem a igreja. Agora, Deus pode usar um profeta para falar com o pastor? Pode, e se Deus usar, maravilha, glória a Deus, mas o pastor vai orar para tomar decisões, porque o que deve dirigir o pastor é a palavra e a orientação nos dons para a direção da igreja. Tem coisa que ele vai calar e esperar, tem coisa que ele vai tomar diretrizes, tem coisa que ele vai saber que não é de Deus, tem coisas que ele vai saber que é de Deus, mas não é tempo. E é por isso que tem que ter muita graça para não agir conforme o que pensa, mas conforme o que Deus orienta. O pastor da igreja aqui, por exemplo, não é Lindomar. O pastor da igreja é Jesus Cristo. Lindomar é co-pastor de Jesus e ele tem que ter discernimento, o que muitas vezes não é fácil.
Então, e a igreja tem que entender isso. Amém? A Bíblia Sagrada é a profecia por excelência. É o manual da igreja e tem todas as orientações sobre a administração espiritual, humana e material. É a Bíblia Sagrada. Segunda coisa que deve ser evitada sobre a profecia: usar o dom de profecia como um oráculo. Tendo em vista a finalidade da profecia, não é correto o crente só fazer as coisas se consultar um oráculo, um profeta. Eu estou querendo comprar um carro. Rosa, ora para mim. Eis que te digo. Rosa não vai fazer isso. Que eu tenho uma carroça. Não, carroça eu não quero não. Marlene Vieira, ora para mim. Eis que te digo que aquela bicicleta. Não, bicicleta não. João, ora para mim. Missionária Sônia, é tu. Só tu para resolver agora. Porque tu eu confio. Tem gente aí que. Então tá, deixa eu orar. Eis que não te dou nada. Vai. Aí seu Cleomar mesmo. Cleomar tem um coração bom. Ora aí, irmão Cleomar. Deus está querendo que tu conserte a sua. Não, não quero saber de conserto. Eu quero ver um carro. Não, irmão, vai trabalhar. Vai orar mais. Vai ver se a obra de Deus está sendo feita. Vai ver se você está cheio do Espírito Santo. E deixa que as demais coisas vão acontecer. Vai pensar, vai. Tem gente que fala assim, pastor, tem que orar para ver qual casa. Não, você vai orando e vai visitando as casas. Vai olhando as casas. Quando chegar na casa que Deus quer, seu coração vai abrir. Não precisa de pedir profecia não. Viu? Não, eu estou precisando comprar um carro, você já tem o dinheiro? Tem. Então vai olhando, dentro da sua possibilidade. Eu achei um carro lá, pastor, bom demais. Se eu financiar, vai dar certinho para pagar, porque a prestação é 1.200, eu ganho 1.500. Infeliz. Vai ter que pôr gasolina nesse carro. Vai ter que pagar o IPVA, meu Deus, se furar um pneu. Se tirar de 1.500 o dízimo, se não é dizimista, não compra não, irmão. Irmão, rumo uma prestação de 400 só no máximo, você ganha 1.500. Se você não tem um passarinho para dar de comer, então arruma uma prestação de 400. Porque passarinho come. Tem gente que tem 4 passarinhos, 7 passarinhos, né? Come. Os bichinhos comem. Tem um amigo meu que está vindo no culto agora, todo culto, eu estou ficando até feliz. Já tem 4 passarinhos já. E cortando cabelo vai dar para cuidar dos 4, eu tenho certeza, com a bênção de Deus. Faz as contas direito, irmão. Vai olhar, mas olha dentro da sua possibilidade. Não, o profeta diz que eu posso comprar que Deus vai pagar. Irmão, faz aí uns 3 testes para ver se é de Deus mesmo. Tem gente que está perdendo a fé porque fez aquilo que não devia. Cuidado. Mas Deus falou que ia dar o dinheiro, pastor. E deu? Não, então Deus não falou. Porque se ele tivesse falado, ele iria dar. Pastor, Deus me deu um carro, eu estou apertado demais porque Deus me deu o carro mesmo. Ele falou que ia dar, igual o caso do Wesley, Deus deu um carro mesmo. E agora eu não sei, pastor, porque, irmão, Deus deu o carro, não vai dar petróleo? Vai, fica tranquilo. O dia que Deus me deu um carrinho melhor, eu falei, Jesus, quanto que é o IPVA desse carro? E veio aquela inspiração, se eu dei o carro, não vou dar o IPVA? Pois é, glória a Deus. Outra coisa que não devemos fazer, devemos evitar, usar o dom de profecia como fonte de doutrina. Não, a fonte da doutrina é a palavra, já falamos sobre isso. Quarta coisa, usar o dom de profecia de forma descontrolada. Por isso que Paulo diz em 14, 39 e 40, aqui na primeira, aos Coríntios, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Um profeta não concorre com o outro. Amém?
A igreja em Corinto, como já vimos, possuía todos os dons operando em seu meio. Talvez por isso houve quem se achasse mais importante ou santo do que os outros que não possuíam dons e achavam-se no direito de usar os dons como bem entendessem. Por isso o apóstolo exortou quanto à necessidade de ordem e decência no culto. Você que Deus usa com dons, nós que Deus usa com dons, não somos melhores do que ninguém e não somos mesmo. É um privilégio ser usado. Mas Deus quer usar a todos, Deus quer encher a todos, Deus quer fazer com todos. Nós somos iguais e igualmente amados por Deus. Fique sobre os pés. O que eu faço? Buscai os dons, principalmente os melhores. Esse é o mandamento. Toda vez que Deus te inspirar, uma coisa bem importante também, toda vez que Deus te inspirar em algum dom, em alguma coisa espiritual, não deixe de atender. Primeiro, aquela pessoa que Deus quer te usar talvez esteja morrendo. E uma palavra vai curar. Segundo, se você não atende à voz do Espírito Santo, ele vai vir mais uma vez, daqui um pouco, deixa de lado. Tem muita gente que era usado por Deus, foi entristecendo, parou de deixar Deus usar, e hoje já não é usado mais. Mas Deus quer renovar. Deus quer curar, mas Deus quer pessoas que obedeçam. Senhor, é para falar? Está escutando, irmã Marlene? Eu sei que a senhora é vaso de Deus. E Deus quer começar a usar mais ainda em profecia. E tem que falar. Se mandar para o marido, tem que falar. Ele não vai ouvir, vai. Pode até não aceitar, mas vai ouvir. Se Deus mandar falar com a igreja, fala. Tem que falar. E daqui um pouco Deus está tomando, está usando mais. Deus quer levantar uma comunhão de confiança com muitos aqui nessa noite. Eu te inspiro e você faz. Eu te inspiro e você deixa eu usar sua boca. Não é para temer, é só para discernir. Se sou eu, fala. Amém, irmão Cleomar? É para falar. É para deixar Deus usar. Olha lá, Curatai. Tem uns profetas aqui que Deus está trabalhando agora. É para deixar Deus usar. Tenha certeza que é Deus e pronto. O que vão pensar? O que vão pensar? Não, se é de Deus ou não é? Se é covarde ou corajoso? Tem que ser corajoso para deixar Deus usar. Amém? Vamos orar? Quem quer ser usado por Deus nos dons? Quem quer ser usado por Deus do jeito que Ele quiser? Senhor nosso Deus e Pai, sejam aniquilados agora todos os procedimentos contrários a esta palavra. Senhor, todo espírito que está atuando com seta contra mentes aqui, contra pessoas e ministérios aqui, cai por terra agora. Sai, Satanás, calabassutai, em nome de Jesus Cristo. Aqui tem profetas, aqui tem homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes e crianças. Baracamai, Urabacai. Essa palavra não é para entristecer, é para formar. É para doutrinar, Shatamai, é para levantar, Shatakumai. Vem, Senhor, sobre este lugar, levanta os teus profetas, levanta as tuas profetas, levanta homens e mulheres com coragem e dá discernimento, dá entendimento, dê, Senhor, a sabedoria do céu para serem usados nas tuas mãos. Em nome de Jesus, venha, distribua dons, Senhor, dons de poder, o dom da fé,
os dons de operações de curas, Cadabassai, em nome de Jesus, dom de operação de maravilhas, venha, em nome de Jesus, venha, dons de revelações, a palavra de sabedoria, a palavra do discernimento, vem o discernimento dos espíritos de Passai, vem em nome de Jesus, venha os dons da fala, os dons da Gabai, de variedade de línguas e interpretação de línguas, o dom de profetizar, venha, receba sobre a sua vida, receba graça, receba autoridade, toda e qualquer exaltação saia, todo e qualquer sentimento de grandeza saia, todo e qualquer egoísmo, egocentrismo saia, Rabacai, vem humildade, vem simplicidade, vem graça, vem o Espírito do Senhor Jesus, vem o dom de profetizar, venha, receba a bênção, receba avivamento, receba batismo no Espírito Santo, receba avivamento e renovo, receba dos céus em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, abraça e diga amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.